Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar a transformação de unidades pela tabela dos prefixos. Mas o que vem a ser, então, a transformação de unidades utilizando aí esse método dos prefixos? É muito fácil se a gente imaginar, por exemplo, eu tenho aqui 1 quilômetro. Agora você vai entender por que é o método dos prefixos. Em 1 quilômetro, eu tenho aqui um prefixo K, que você vai ver que ele vale 1000. Se eu reescrever aqui esse mesmo valor, essa mesma unidade, só que substituindo o K pelo seu valor, eu vou ficar com 1 vezes K é 1000, então é 1 vezes 1000 metros, né? Eu tinha quilômetro, substituí o K por 1000, sobrou metro. Então aqui eu acabei de transformar de quilômetro para metro, apenas substituindo o K pelo seu valor. Então eu tenho 1 vezes 1000, né? Vou ter 1000 metros. Ou, por exemplo, se fosse 1 quilograma, o K vale 1000. A gente já aprendeu isso. O K é um prefixo que vai indicar que essa unidade aqui está sendo multiplicada por 1000. Então, vamos substituir de novo. 1 vezes K é 1000. Então, 1000 gramas. E, novamente, eu transformei de quilograma para grama, substituindo o valor do prefixo. Então, por isso o nome método dos prefixos. Eu vou ficar aqui, então, com 1000 gramas, não é verdade? Ou eu poderia chamar ainda assim de 10 na 3 gramas, como a gente aprendeu a trabalhar com potências de 10 em aulas passadas. Também posso dizer que o K, que é 1000, é igual a 10 na 3, né? Porque 10 na 3 é 1000 e K vale 1000, então K é igual a 10 na 3. Mas se, por exemplo, eu tiver que substituir um outro prefixo que não seja o K, como é que eu vou saber? Bom, e aí vem a tabela dos prefixos, então, que eu vou colocar aqui para vocês. O ideal é até que tenha essa tabela anotada, porque a gente vai utilizar ela, e ela contém, então, o nome de todos os prefixos, juntamente com o símbolo e o valor de cada prefixo. Aqui, por exemplo, tera, que a gente ouve falar de HDs de terabyte, equivale a 10 na 12. Giga equivale a 10 na 9. O mega equivale a 10 na 6. E o quilo, que a gente já viu que vale 1000, então equivale a 10 na 3. E assim por diante, até as unidades menores, como cent, mili, micro. Então aqui a ideia é conhecer os prefixos e na tabela conhecer os valores desses prefixos. E com esse conhecimento eu posso transformar unidades de uma forma mais fácil. A princípio assim parece meio difícil de decorar essa tabela, mas aos poucos a gente vai usando e acaba lembrando. Eu vou trazer aqui para nós também. Então essa ideia consiste mesmo em conhecer os prefixos, conhecer o seu valor e substituir. A princípio assim parece meio difícil de decorar essa tabela, mas com o tempo a gente vai utilizando tanto esses mesmos valores que a gente acaba lembrando de cabeça. Eu vou trazer aqui para nós então exemplos. No exemplo número 1, então eu tenho 5 GHz. Deixa eu trocar a cor dessa caneta. Tenho 5 GHz e eu quero transformar para Hertz. Eu vou então só substituir o prefixo. Eu vou ter 5 que multiplica giga, ó, é 10 na 9. 5 que multiplica 10 elevado a 9 Hertz. Então veja que eu transformei uma unidade apenas substituindo o prefixo pelo seu valor. Então aqui, exemplo número 2, 20 nanômetros, 20 nanômetros. Eu vou ter então 20 que multiplica. Vamos substituir o nano pelo seu valor. Nano vale 10 na menos 9 agora. Então, vezes 10 elevado a menos 9 metros.
Então acaba ficando na hora de uma prova, por exemplo, se você sabe o valor daquele prefixo, fica muito mais rápido, facilita. E vamos, por exemplo, então, número 3, 1 megawatt. Vamos substituir o prefixo. Eu tenho 1 que multiplica mega, vamos lá na tabela, ó, mega vale 10 na 6 vezes 10 elevado a 6 watts. E exemplo número 4, 200 miligramas. Eu vou ter então 200 que multiplica mili. Vamos ver na tabela. Mili é 10 na menos 3, que multiplica 10 na menos 3 gramas. Transformei então de miligrama para grama, apenas substituindo pelo seu prefixo. Então a ideia é essa, a ideia é conhecer o valor do prefixo e poder substituir. Uma dica para decorar a tabela é usar mesmo a tabela para fazer as questões. Quando estiver trabalhando com questões de física, deixa a tabela do lado. Precisou transformar unidades, utiliza a tabela. Vai chegar uma hora que não vai estar olhando mais. Então essa aula vai ficando por aqui e até a próxima.